Pois é, claro. Eu vejo a Luz ao Press TV. E você não vê porquê? Tem que ver. Claro que vai passar a ver, porque isto é um espetáculo. Faça como o Fernando Mendes. Veja a lusopress.tv. Em todo o mundo, a um clique de distância, porque onde há um português há Portugal. A Lusopress está em todo o lado, bem perto de si. lusopress.tv, unindo os portugueses. A razão é simples. O livro, como pode ver, chama-se Sonho, Realidade e Saudade. São 3 números fortes para quem está ausente do seu país, não é? O sonho é aquilo que todos nós temos na vida, ainda bem que sonhamos, não é? A realidade muito diferente daquilo que é o sonho, não é? E a saudade, claro, é a nostalgia que nós sentimos do nosso país quando estamos ausentes. A ideia de fazer este livro não foi só para deixar uma recordação um dia mais tarde aos meus filhos, aos meus netos e aos meus amigos e a toda a minha família, mas foi contar um bocadinho da minha passagem em França. 43 anos cá estive e que lutei bastante pela comunidade portuguesa e fiz aquilo que vocês já estão ao corrente, que ajudei bastante e vai lá, é para ficar ao mesmo tempo uma certa marca de um imigrante que passou pelas terras de França. Vai lá. Sim, eu acho que cumpri todo o meu sonho. Primeiramente, ter os meus filhos, os meus netos, que era o sonho na vida ter uma família. Hoje tenho uma grande família, 3 filhos e 7 netos, não é? E em seguida, foi viver neste meio da comunidade portuguesa, que o princípio foi difícil, mas agora para o fim a gente já se sente bem, não é? Quero dizer, imigrante realmente é uma palavra muito forte, não é? Imigrante, toda a gente sabe o significado, é alguém que deixa uma parte para ir para outro sítio. Uns dizem que somos estrangeiros, outros somos imigrantes, mas o significado é o mesmo, não é? Claro que é sempre muito difícil, não é? Nos princípios, a gente encontrar um país em que não fala a língua, em que tudo é desconhecido por nós. Quer dizer, fazer toda uma vida é muito difícil, mas ao fim dos anos a gente vai se habituando, vamos tendo conhecimentos, vamos arranjando amizades e ao fim e ao cabo, ao fim destes 43 anos, a gente já se começa a sentir bem, porque conhecemos tudo o que este país tem, conhecemos as leis, conhecemos os nossos direitos e ao fim e ao cabo a gente vai perdendo um bocadinho daquilo que nós deixámos em Portugal, aquilo que a gente conhecia antes, que hoje já está muito mais evoluído, não é? Claro, agora, como se costuma dizer, a gente está aqui, está lá, não é? A gente, quando está lá, tem um bocadinho de nostalgia daqui, porque deixou cá uma grande família, e quando está aqui, quer estar lá. É difícil escolher, não é? Mas, pronto, hoje chegou o momento da reforma e estou, por exemplo, 5 ou 6 meses aqui, estou mais 5 ou 6 em Portugal e assim me vou dividindo entre duas pátrias, vá lá, que posso dizer-lhe assim. Este livro é uma história, primeiramente uma história, posso dizer, uma história de amor. É engraçado, esta história começou, eu em Portugal era empregado de mesa e um dia tive um conhecimento de uma menina como cliente da casa. E como nós os portugueses somos um bocadinho marotos e começámos a meter-me com ela por brincadeira, nessa altura não ligava nada, não é? Era apenas uma cliente e qual foi o meu espanto que um dia, um ano depois vim para a França e fui encontrar a mesma pessoa cá. Claro, foi uma grande surpresa e comecei por fazer uma história e a contar toda essa história neste livro. Principalmente passa uma história de amor, depois conto as dificuldades que cá encontrei, todos os trabalhos que cá estive e falo um bocadinho tudo da minha vida. Ao fim e ao cabo é a biografia de 43 anos em terras de França. Falo um pouco de Portugal, falo um bocadinho do regresso só agora no mês de julho, que regressei a Portugal. Estive lá 6 meses, agora voltei, mas falo pouco porque a grande parte da minha vida foi cá.
Eu começo a contar a minha vida a partir dos 17 anos, apesar disso, de ter estado antes dos 17 em Portugal, mas não falo praticamente nada. O livro fui eu, claro, o livro é de minha autoria, é as minhas ideias, é tudo aquilo que passei, é tudo de minha autoria. Foi uma coisa que eu até fiz muito rápido, este livro demorou-me apenas 3 meses a fazer. Simplesmente foi corrigido algumas faltas que tinha na ortografia, porque tenho uma sobrinha que é professora e que me corrigiu essas faltas. Demorou um bocadinho mais tempo por isso, mas quanto ao resto passou-se bem. Voltar atrás num tempo, lá está, foi um bocadinho a nostalgia, apesar das dificuldades que passou no princípio, mas tudo isso foi ultrapassado e pensar nelas hoje, talvez a gente amadurece mais e temos um sentido diferente naquela altura e hoje pronto, sentimos-se bem e tudo se passou real. Eu acho que nós falamos pouco sobre a imigração e acho que em Portugal as pessoas talvez não tenham um conhecimento verdadeiro do que é a imigração. Porque antigamente havia uma certa diferença entre o português que está no estrangeiro e o português que estava no país. Hoje nota-se menos essa diferença porque, infelizmente, derivado da crise em que passamos, não há quase português nenhum que não tenha algum familiar que seja imigrante, não é? Somos recebidos já de uma maneira diferente e olhados também de uma maneira diferente. Mas claro que, bom, tem tempo, os por e os contras, ser imigrante é sempre uma frase que é muito forte por nós, não é? Podia ter contado muito mais neste livro, mas acho que não interessa, pequenas pormenores não interessa. Isto foi realmente o que eu passei, as provas estão aqui, as fotografias que apoiam aquilo que eu digo, e é toda a verdade. Porque às vezes as pessoas têm dúvidas, a gente diz, fizemos isto ou aquilo e às vezes há dúvidas nisso. Aqui não é o caso, aqui está tudo no ar, preto sobre branco e diz tudo o que se passou e há as fotografias que apoiam aquilo que eu digo no livro.